Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que vocês podem gerar uma representação viewshed, ou também conhecida como linha divisada. Esse tipo de representação ela vai identificar as áreas do terreno que são visíveis a partir de um ponto que você define, bem como aquelas áreas que não vão ser visíveis a partir desse ponto, tá? Então, esse é um tipo de produto muito útil em aplicações onde você precisa saber a visibilidade de um objeto. Então, imagine que esse objeto seja uma torre de celular. Então, você quer saber qual seria a área de abrangência dessa torre, né? Ou quais seriam as regiões em que eu consigo receber o sinal dessa torre, tá? Então, neste caso, o que que acontece? A partir de um modelo digital de terreno, como nós temos aqui, ele vai calcular, considerando o seu ponto, né, de referência, as células desse MDT que vão ser visíveis a partir desse ponto. Então, aquelas que forem visíveis, né, a partir desse ponto chamado ponto observador, você vai receber o valor, né, ele vai atribuir ao raster de saída o valor 1. E a todas as células que não são vistas a partir desse ponto observador, ele vai preencher como valor 0. Então, para executar isso, nós precisamos primeiro, né, definir esse ponto observador. Então, para ilustrar isso para vocês, imagine que eu tenho aqui essa região, esse polígono é uma bacia hidrográfica chamada Ribeirão Laranja Doce, e eu tenho um modelo digital de terreno representando aqui essa região. E suponha que eu queira instalar, né, ou fazer um estudo de viabilidade para instalar uma antena de rádio, de comunicação em geral, né, nessa região aqui, onde está esse ponto aqui em preto. Então, qual área aqui nessa bacia seria visível dessa localidade aqui, tá? Então, isso é um problema de linha divisada que nós chamamos, né? Então, nós vamos aqui na opção viewshed aqui, nós também poderíamos ter digitado aqui, né, para encontrar onde que ela está. Né, ela está dentro da opção Special Analysis Tools, né, então aqui na caixa de ferramentas Surface Viewshed aqui. Bem, então eu preciso dizer qual é o meu modelo, né, que tem os valores de altitude. Preciso indicar o meu ponto observador, né, que aqui no caso não necessariamente precisa ser um ponto, mas poderia ser uma linha, por exemplo, tá? Nesse caso eu estou mostrando para vocês como um ponto. Aqui ele vai me dar o raster de saída, que ele vai chamar de viewshed aqui, tá? Posso alterar esse nome, lembrando que ele vai guardar esse arquivo dentro do meu banco de dados, né, que está associado ao meu projeto. E algo muito interessante que o ArcGIS Pro nos fornece é esse Output Above Ground Level Raster. O que é isso? Aqui, pessoal, eu posso pedir para ele guardar um raster para mim, posso pedir para ele salvar um raster para mim. Eu vou chamar isso aqui de estudo, tá? Em que esse raster é o seguinte, ele vai calcular, nesse raster de saída aqui, viewshed, ele vai me dar o valor 0 quando o pixel não enxergar esse ponto e 1 quando o pixel enxergar. Então, ele vai, de certa forma, criar um raster aqui binário, tá? Enxerga ou não enxerga, tá? 1 enxerga, 0 não enxerga. Além disso, ele pode criar um outro raster para mim, que é esse AGL aqui, que eu estou chamando de estudo, que ele vai dizer o quê? Olha, desse ponto aqui, você precisaria seria a altura que essa sua torre, por exemplo, precisaria ter para enxergar determinadas regiões. Então, ele vai calcular qual seria o nível acima do solo que você precisaria considerar do seu observador para que você enxergasse as regiões. Então, ele vai fatiar, ele vai classificar essas regiões conforme a visibilidade. Então, quando nós executamos aqui, olha, acho que fica mais fácil mostrar o resultado para vocês. Ele está computando a visibilidade, então ele vai gerar para mim 2 arquivos, tá? O viewshed vai ser
simplesmente para me dizer, olha, desse ponto aqui as regiões que eu enxergo ou que eu não enxergo, tá? E o outro, ele vai me mostrar, vai criar um fatiamento, né, uma classificação desse MDT para mostrar, de certa forma, que altura acima do solo eu precisaria estar desse ponto para poder enxergar as determinadas regiões. Então, em outras palavras, se isso aqui fosse uma torre, seria que altura que essa torre deveria ter, tá? Então, vamos interpretar esses resultados aqui. Veja que eu tenho 2 rasters de saída. Então, eu vou desligar esse estudo por enquanto e vou aqui desligar também o meu MDT aqui de baixo. Bem, o que ele está me mostrando aqui? Tá vendo? Ó, viewshed, um observador. Então, ele está querendo me dizer que toda essa região laranja aqui, significa que eu consigo, se eu estiver aqui parado nesse ponto, eu consigo ver essa região aqui, tá? Então, se isso aqui, por exemplo, fosse uma torre instalada no solo, tá? Sem considerar a altura, eu conseguiria emitir sinal para essa região aqui, tá? Então, ele está considerando a variação de altitude para me dar essa resposta, tá? Ok, então, se eu fosse instalar a minha torre nesse ponto aqui, eu teria que essa região da bacia receberia esse sinal. E toda essa região aqui não receberia, eu não conseguiria enxergar, tá? Isso aqui é um problema de visibilidade, então eu não conseguiria enxergar. Então, se aqui fosse, por exemplo, uma torre para monitoramento, né, eu não conseguiria ter essa visibilidade dessa região aqui, tá bom? Ok, mas então o que esse outro produto que ele solta, ele gera para mim, tá? Aqui ele está tentando me dizer que, veja que aqui eu tenho várias classes, eu poderia só melhorar isso aqui, tá? Para ficar melhor para a gente entender. Vou colocar aqui uma quebras naturais, vou deixar aqui 5 classes, 4 classes, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Veja que toda essa região aqui, ó, nesse verde mais claro, está variando de 0 a 84 aproximadamente, tá? Isso aqui é metros. Então, significa que se a minha torre estiver no solo ou até 84 metros de altura aproximadamente, ela vai ser visível em toda essa região aqui, ó, tá? Toda essa região eu vou conseguir enxergar esse ponto aqui, tá? Então, desse ponto eu consigo ter a visibilidade para toda essa região. Agora, se esse meu ponto, ele estiver, essa torre, né, vamos imaginar, se for uma torre, ela tiver mais de 84 metros, né, até 207 metros aqui, eu consigo ver essa região aqui, ó. Tá? Então, eu já amplio a minha área de visibilidade, quer dizer, eu coloco mais alto, eu consigo ver mais distante, né? Regiões mais afastadas, tá? Então, esse é um produto, né, que ele chama de, o nome que ele chama aqui, Output Above Ground Level, né? Então, é um produto bem interessante, porque ele mostra o alcance, né? Seria basicamente a altura mínima, né, que eu teria que considerar para que eu pudesse ver esse elemento de outros locais. Então, ele fala aqui, né, ó, é um raster onde cada célula é a altura mínima que deveria ser adicionada para que eu pudesse enxergá-la, né, do ponto que eu estou considerando como observador. Então, eu consigo ter um estudo, né, fazer um estudo de viabilidade pedindo para ele gerar esse AGL aqui para mim, tá? Se eu tenho um produto, né, se eu tenho uma determinada, um determinado local e eu peço para ele verificar qual seria, né, a região de abrangência, então é o viewshed aqui, tá? Então ele vai identificar as células no raster de entrada que podem ser vistas a partir de um ou mais pontos, ou mesmo linhas, né? Não precisa ser ponto apenas, pode ser uma linha de observação, tá? Então, esse local aqui em laranja seria isso, tá bom? Então, uma representação muito interessante, principalmente para essas questões de torres, tá?
e que tem aí uma série de aplicações, tá? Pode ser também para monitoramento e vigilância ambiental, né? Então, para você ter essas torres para ficar instalando câmeras, né? Para que tenha aí um monitoramento contínuo de florestas, por exemplo, tá? Então, uma representação bem interessante, tá bom? Então, pessoal, é isso.